O elemento carbono encontra-se por toda a Terra, em tudo o que vive, no oceano, no solo e um pouco na atmosfera. Na atmosfera, o carbono está ligado com o oxigênio, na forma de dióxido de carbono, CO2. Quando o carbono faz parte de algo vivo, ele pode assumir diversas formas. Uma molécula de ADN, uma proteína, uma gordura ou um carboidrato. Mais de metade do peso das plantas é carbono. Na natureza, o carbono está em constante movimento. Na atmosfera, nas plantas, nos animais, no oceano e no solo, a andar à roda num ciclo. Um ciclo do qual depende toda a vida na Terra. Da atmosfera, as plantas obtêm dióxido de carbono, através da fotossíntese, e produzem carboidratos. Quando uma planta morre, ela decompõe-se, e a maior parte do carbono forma novamente dióxido de carbono, que entra na atmosfera. Ou vem um animal e come a planta, para obter energia e crescer. Os mesmos átomos de carbono que estavam na atmosfera fazem agora parte do corpo do animal. Quando o animal respira, isso também faz parte do ciclo de carbono. O ar expirado contém dióxido de carbono, formado quando o corpo metaboliza carboidratos. Outros átomos de carbono saem nos excrementos do animal. Quando o animal morre, acontece o mesmo que com a planta e os excrementos. Decompõe-se. Alguns dos átomos de carbono enterram-se no solo, onde podem permanecer por algum tempo. Mas a maior parte do carbono passa para a atmosfera, de uma forma ou de outra. A mesma quantidade de dióxido de carbono libertada de todas as plantas mortas é absorvida por todas as plantas vivas. Acontece o mesmo no oceano. As algas e o fitoplâncton absorvem o dióxido de carbono da água junto à superfície, com recurso à fotossíntese. O carbono é integrado nas plantas, que são comidas pelos animais do oceano, sendo transportado ao longo da cadeia alimentar. Quando as plantas e os animais morrem e vão para o fundo do oceano, levam o carbono com eles. A maior parte dele borbulha na forma de dióxido de carbono, mas algum pode ficar preso sob o lodo e ser empurrado lentamente cada vez mais para baixo. Depois de milhões de anos, pode estar tão comprimido que os compostos de carbono nas plantas e nos animais transformam-se em petróleo e gás. Uma pequena fração do carbono desaparece na crosta terrestre, mas a maioria dos átomos de carbono formam dióxido de carbono. Tal como na Terra, é a respiração dos animais e a decomposição dos tecidos vivos e dos excrementos que formam o dióxido de carbono. As moléculas de dióxido de carbono movem-se entre a água e a atmosfera. Normalmente, move-se tanto o dióxido de carbono do ar para a água como em sentido contrário. Então, está tudo relacionado. O ar, as plantas, os animais, os oceanos e o solo. São as plantas, na terra e na água, que absorvem o dióxido de carbono, e a sua respiração, metabolismo e decomposição libertam-no novamente. Algum carbono está na atmosfera, na forma de dióxido de carbono, e outro é integrado na crosta terrestre. Existem mais formas de libertação de carbono. Queimar algo também liberta carbono, na forma de dióxido de carbono. E quando o homem extrai petróleo, carvão e gás natural a partir do solo e os queima, libertam-se grandes quantidades de dióxido de carbono. Isto distorce o equilíbrio no ciclo do carbono, porque as plantas não conseguem absorver todo o dióxido de carbono extra que nós libertamos. Este aumento do teor de dióxido de carbono na atmosfera é a principal razão para as alterações do clima que estamos a observar. Assim, de modo a lidar com as alterações climáticas, nós temos que encontrar formas de restaurar o equilíbrio no ciclo do carbono.